Olá, eu sou Sabrina Nese, discente do curso de Medicina da Unipampa, e eu vou apresentar na categoria de ensino o trabalho intitulado Avaliação de Evolução de Desempenho de Estudantes de Graduação de Medicina no período de ensino remoto emergencial, produzido por mim, Beatriz Sandai e Beatriz Diniz, sob orientação dos professores Sandro Evaldigt e Shanna Hastenflug. No contexto da educação médica, a formação do futuro profissional deve ser alicerçada na humanização e na defesa da saúde integral do indivíduo. Para isso, é necessário o desenvolvimento de habilidades e atitudes, não só por meio de discussões teóricas, mas também por simulações práticas de anamnese no contexto clínico. Dessa forma, o curso de medicina da nossa universidade oferece já no primeiro semestre um componente curricular cujo eixo norteador está no desenvolvimento do processo de anamnese no ambiente clínico, com ênfase em aspectos psicológicos, comportamentais e contextuais, levando em conta o desenvolvimento de uma postura profissional ética e comprometida com o paciente. Para o desenvolvimento desse processo de ensino-aprendizagem, a ferramenta principal são as simulações de anamnese, em que participam 3 discentes, 2 deles que estão cursando o componente curricular, sendo um o médico e o outro observador, e um terceiro discente que já cursou o componente curricular, que vai ser responsável por interpretar o paciente com base em um caso clínico construído previamente pela equipe dos discentes monitores e dos docentes da disciplina. Esse caso clínico contém tanto os sintomas que devem ser investigados, no caso desse paciente, quanto aspectos do contexto biopsicossocial do indivíduo. Por causa das circunstâncias de isolamento social exigido pela pandemia de Covid-19, houve a necessidade de reorganização dessas atividades. Então, as simulações elas foram adaptadas para o ensino remoto por meio da plataforma Google Meet, de modo que puderam ser gravadas para posterior visualização pelos docentes e pelos monitores para a oferta de feedbacks para os discentes. Para a avaliação padronizada, construíram-se 2 checklists, um relacionado ao texto de anamnese e o outro relacionado aos aspectos comportamentais. Ao longo do semestre, foram ofertados no mínimo 2 feedbacks para cada discente, com base nesses instrumentos, sugerindo ajustes para melhorar o desempenho dos acadêmicos nessas atividades. Nessa conjuntura, o objetivo desse trabalho é avaliar a evolução do desempenho dos discentes de medicina no que diz respeito aos aspectos atitudinais e comportamentais no ensino remoto ao longo do semestre de 2021.2. Os discentes receberam feedbacks em 2 momentos distintos do semestre. Um feedback foi ofertado pelos discentes monitores e o outro feedback foi ofertado pelos docentes da disciplina. Assim foram atribuídas notas para os aspectos comportamentais e atitudinais da anamnese, com base em critérios pré-estabelecidos e treinamento realizado pelos discentes monitores e pelos docentes da disciplina para a padronização da avaliação dos discentes. Essas notas foram registradas em planilhas Excel e, com base nesses registros, foi feita a análise da evolução das notas dos aspectos comportamentais dos discentes. A primeira análise é da diferença percentual de cada discente das segundas anamneses com feedbacks comparadas com as primeiras anamneses com feedbacks. E a segunda análise é da média geral e desvio padrão das notas dos primeiros feedbacks, da média geral e desvio padrão das notas dos segundos feedbacks e o percentual dessas duas médias. Foram avaliadas as notas de 25 discentes ao longo do semestre de 2021.2. A média geral das primeiras anamneses nos aspectos atitudinais e comportamentais foi de 6,25, com desvio padrão de 1,35. Já a média geral nas segundas anamneses nos aspectos atitudinais e comportamentais foi de 7,80, com desvio padrão de 1,13. Então, observou-se um aumento de 19,83% na média geral nas notas nos aspectos atitudinais e comportamentais dos discentes. Também observou-se que a grande maioria dos discentes, 92%, apresentou avanços positivos nos aspectos atitudinais e comportamentais, de modo que mais da metade, 68%, teve um acréscimo de mais de 20% nas notas das últimas avaliações em relação às notas das primeiras avaliações. Além disso, do ponto de vista apreciativo e qualitativo, foi notável por parte dos docentes da disciplina e dos discentes monitores a evolução dos discentes quanto à postura e à condução da anamnese, no treinamento da construção de uma relação médico-paciente horizontalizada e humanizada, ao pormenorizar aspectos psicossociais que envolvem o processo de saúde e doença. Dados indicam uma evidente evolução na construção de competências quanto aos aspectos atitudinais e comportamentais desses discentes. Esse cenário pode ser compreendido à luz da implementação dos treinos de anamnese na disciplina, em consonância com os princípios da metodologia ativa. As sugestões de mudanças nos aspectos atitudinais e comportamentais dos estudantes, diante das simulações de entrevista de anamnese com base nos instrumentos de feedback, mostraram-se essenciais para a adequação da postura dos acadêmicos e para a compreensão da importância da abordagem biopsicossocial, desencadeando o estabelecimento de um vínculo médico-paciente mais consistente. Nota-se também que a utilização da gravação das anamneses como forma de avaliação pode ter auxiliado a potencializar essa evolução dos discentes, por permitirem aos discentes monitores e aos docentes avaliarem de uma forma mais ampla o discente, observando a sua postura e não só a anamnese escrita que foi entregue. Os feedbacks regulares potencializam o aproveitamento de cada atividade, porque acabam esclarecendo os discentes quanto às suas potencialidades e fragilidades e dão mais segurança quanto ao direcionamento que eles estão tomando. Isso se mostra ainda mais evidente quando o feedback é dado pelos próprios docentes, porque os discentes se sentem mais confiantes quanto às orientações dadas. Por fim, percebe-se que a disciplina pode continuar sendo planejada com base na continuidade e aperfeiçoamento do processo de construção das atividades de simulação e de seu respectivo feedback. Agradecemos especialmente ao Programa de Desenvolvimento Acadêmico, PDA. Obrigada pela atenção.